Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos geográficos. Essa semana nós vamos estudar duas situações, tá? Relacionadas aos impactos socioambientais na América e na África também. Só que mais especificadamente a gente vai estudar a América, né, nesse primeiro tópico, passagem do Katrina e inundação de Nova Orleans, e no segundo tópico, né, grandes cidades e seu microclima no geral, né, impactos ambientais no geral, socioambientais, com relação ao clima, tá? A gente vem estudando esse sexto e último capítulo desse módulo sobre impactos socioambientais. Já estudamos o conceito de impactos socioambientais, estudamos um pouquinho sobre a importância dos órgãos de proteção, né, ambiental. E na semana passada a gente estudou, já começamos a estudar esses impactos na América Anglo-Saxônica. Estudamos os domínios de clima frio e polar e as águas contaminadas. Agora vamos para a página 44, passagem do Katrina e inundação de Nova Orleans, tá? Olha só, essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem de satélite do dia 20 de agosto de 2005, quando aconteceu, né, a passagem do furacão Katrina em Nova Orleans. E essa outra foto é uma foto aérea de Nova Orleans depois que passou o furacão Katrina. Olha só, a poucos quilômetros, né, ao norte, onde se situa a plataforma que teve o acidente, né, no Golfo do México, a Devon, Deepwater, sei lá, Horizon. Aí, a poucos quilômetros de onde estava essa plataforma, a gente tem o delta do rio Mississippi, que é um dos principais rios, né, dos Estados Unidos, um dos rios maiores rios dos Estados Unidos. E é justamente nessa região onde se encontra, né, na região do delta do Mississippi, onde se encontra a cidade de Nova Orleans, que é uma cidade muito famosa por sua cultura musical. Em 2005, houve a passagem do furacão Katrina, que foi considerado o mais grave desastre socioambiental da história dos Estados Unidos. Cerca de 1.500 pessoas morreram e centenas de milhares de pessoas ficaram desabrigadas. 134 mil casas foram destruídas, principalmente porque houve um rompimento de uma barragem, né, do rio, que barrava as águas do rio Mississippi. Então, toda a área urbana de Nova Orleans, ela foi rapidamente tomada pela água, né? Além do furacão, né, da força do furacão, ainda teve esse problema da barragem não suportar, né, o fluxo de água. E até hoje, né, ainda existem pessoas que com certeza se lembram desse episódio. Muita gente perdeu seus familiares. Enfim, isso quer dizer o seguinte, que a gente tem é um furacão, tá? Mas só que segundo a ciência, o Katrina é um exemplo, né, de consequência das transformações climáticas que o nosso planeta tem vivenciado, tá? Assim como o degelo das calotas polares, muitos climatólogos associam a passagem do Katrina com um evento mais extremo e maior, que é o processo de aquecimento do nosso planeta. E também de aquecimento das águas do oceano, da atmosfera, as mudanças climáticas no geral, que tem causas naturais e causas, né, ligadas à ação humana, nós sabemos disso. Isso já perdura há décadas, né? Muitas reuniões são feitas, né, eventos para tratar sobre os problemas ambientais e muitos acordos são criados entre os países, só que nem todos os países aceitam esses acordos e nem todos os que aceitam conseguem, de fato, cumprir aquilo que prometeram. Redução de tantos por cento da emissão de CO2, por exemplo, né? Para muitos pesquisadores, né, o aumento da emissão desses gases do efeito estufa, página 45, quem quiser acompanhar, como CO2, que é o gás carbônico, é considerado um fator capaz de aumentar a temperatura da atmosfera. Então, para alguns cientistas, é justamente esse aumento da emissão desse gás, por exemplo, né, o gás carbônico, que faz com que haja um aumento da temperatura da atmosfera e, consequentemente, um derretimento do gelo, né, das calotas, e um aumento no nível do mar em algumas áreas, né?
Segundo uma pesquisa, né, feita pelo Instituto de Energia Renovável da Alemanha, em 2011 foram liberados na atmosfera cerca de 34 bilhões de toneladas de CO2. Entre os países que mais contribuíram para isso, né, em 2011, a gente tem os Estados Unidos, em segundo lugar a China e o Canadá em oitavo. Tá? Em 2011 foram um dos, né, países que mais emitiram esses gases, tá? Então, assim, na América, né, no continente americano, a gente tem muitas situações que levam, né, a considerar a relação com o aquecimento do nosso planeta. E um exemplo é a passagem do furacão Katrina nos Estados Unidos. O outro tópico que nós vamos estudar está na página 46, grandes cidades e seu microclima, tá? Olha só, a gente vive numa pequena cidade, né? Neus Palmares é uma pequena cidade. Só que nós temos no Brasil grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que são grandes capitais, mas também são grandes cidades. E grandes cidades conseguem desenvolver o que a gente chama de microclima. O que é um microclima? Vocês têm uma imagem aí no slide. Clima local essencialmente uniforme de área pequena. Por isso que vem essa palavra micro, né? Micro vem de pequeno. Então, uma grande cidade com um fluxo intenso de carros, uma concentração industrial grande, muitos prédios e poucas áreas arborizadas, elas formam um microclima, que é um clima que é só local, que ele tem características essencialmente locais, tá? De uma área reduzida do país, por exemplo. O microclima, ele está associado, ou melhor, ele tem como consequência outros fatores. Como exemplo, a gente tem a ilha de calor, as chuvas ácidas e a poluição atmosférica. A poluição atmosférica nada mais é do que o resultado da emissão, né, de gases poluentes na nossa atmosfera, e em áreas industriais isso é ainda mais forte, por isso que eu coloquei essa imagem, né, de indústrias que emitem muita poluição. A gente tem no Brasil um processo de industrialização muito forte, que já acontece há décadas, e aí nas áreas onde há concentração industrial, há uma poluição atmosférica muito elevada. Isso me faz lembrar um pouco o uso da máscara, né, que a gente está usando a máscara por conta do coronavírus, mas em países da China, por exemplo, as pessoas que têm problemas respiratórios, elas já usam a máscara cotidianamente, há muito tempo, porque são países que têm muita poluição do ar, né, poluição atmosférica, e as pessoas andam de máscara na rua porque têm problemas respiratórios para não respirar esse ar tão poluído. Bom, nos períodos mais secos, a gente ainda tem, que é principalmente no inverno, né, nessas áreas, nessas grandes cidades, a gente ainda tem um processo chamado de inversão térmica, que é quando uma camada de ar mais frio se forma abaixo, né, de baixa altitude, e essa camada de ar frio impede a subida do ar mais aquecido e retém ele no solo, tá? Isso, quando acontece a inversão térmica, as pessoas que têm doenças como bronquite, asmas e outros problemas pulmonares, elas ficam muito propícias a aumentar aquele problema, porque a respiração fica um pouco mais difícil, precisa de um pouco mais de esforço, né, na respiração. Então, quem tem esses problemas acaba sofrendo muito quando acontece o fenômeno da inversão térmica. Além disso, a gente tem a ilha de calor, tá? Tem uma imagem aí. A ilha de calor é quando ocorre em uma área com pouca vegetação, que tem uma redução, né, da área verde, tem uma concentração industrial, muitos prédios, então não há uma circulação de ar tão intensa. Aí forma uma ilha de calor, que fica abafado, fechado, muito quente, tá? E ainda tem as chuvas ácidas, que a chuva, por si só, ela tem um teor de acidez, tá? Só que nos locais onde ocorrem chuvas ácidas, o processo, né, de poluição do ar faz com que esses materiais químicos vão para as nuvens e ali entram junto com o processo de precipitação. Aí, quando chove, acontece de um teor muito alto de acidez na água da chuva, que prejudica o solo, os rios, os lagos.
Alguns países da Europa têm situações assim, e tem países da Europa, por exemplo, como Finlândia, Suécia, que eles não têm chuvas ácidas, só que eles são afetados pelas chuvas ácidas dos países vizinhos, próximos, onde ocorre, porque vai levando, né, aquele elemento químico pelo vento, tá? Bom, essa foi a nossa aula, tá? A gente está encerrando esse tópico geral sobre os impactos socioambientais da América Anglo-Saxônica. A partir da próxima semana, ao vivo, a gente vai discutir os impactos socioambientais na América Latina e na África, especificadamente, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a questão das atividades. Na semana passada, eu não tive como explicar isso bem, porque eu acabei tendo que decidir isso depois que já tinha gravado a videoaula. Então, eu não consigo visualizar e nem baixar as atividades pelo Positivo On. Por isso que eu enviei uma mensagem através dos representantes da turma para que vocês me enviassem as atividades por e-mail. O e-mail é geografia@gmail.com. Gmail com Gmudo, tá? Vocês podem enviar pelo e-mail de um pai, de uma mãe ou até de um colega, não importa. O importante é que vocês enviem e coloquem o nome e a turma de vocês. Todos vocês que enviaram as atividades têm que colocar o seu nome e a sua turma, que é para eu identificar, porque do sexto ao oitavo ano eu estou recebendo por esse mesmo e-mail. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp eu não consigo baixar nenhuma imagem, porque eu estou com a memória muito cheia, muito aplicativo sendo usado, então eu não estou conseguindo também usar essa ferramenta. E se eu tivesse que usar essa ferramenta, tinha que ter um celular só para trabalhar, porque seria muita informação dos alunos, tá? Muita atividade. Então, vocês têm até domingo para enviar a atividade. Quem não enviou da semana passada, vou liberar para enviar nessa também. Então, tanto da semana passada quanto dessa semana, vocês têm até domingo para enviar para esse e-mail. Qual é a atividade que vocês vão responder? É super pequena, tá? Vão responder a atividade da página 46. São 3 questões. Inclusive, não tem espaço suficiente. Eu peço que vocês respondam no caderno e fotografem só as suas respostas, tá? Página 46, 3 questões. Envia para mim pelo e-mail geografia.olimpia@gmail.com. Qualquer dúvida, fala comigo e a gente tenta resolver a situação, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana e tchau, tchau.